10º dia da campanha, quando Deus age no silêncio. Esther, capítulo 10. Só tem 3 versículos, então eu vou ler o capítulo todo. O rei Xerxes impôs tributos a todo o império, até sobre as distantes regiões costeiras. Todos os seus atos de força e de poder e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Então, qual que foi o fim de Mardoqueu? Foi ser respeitado, foi ser honrado, foi ser uma pessoa admirada, amada, recebeu grandeza, recebeu governo, foi o segundo na hierarquia de todo o reino. Por quê? Por tudo aquilo que a gente já falou aqui durante esta caminhada, porque ele era o judeu Mardoqueu, conhecido por sua fidelidade a Deus, porque ele estava sempre junto à porta, a porta significa Jesus Cristo, porque ele se humilhou na presença de Deus, ele procurou buscar a face de Deus, por vários motivos, mas agora aqui nos dá um motivo muito importante. E foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. O grande segredo para a gente crescer na vida, para a gente receber honra de Deus, grandeza de Deus, recompensa de Deus, para a gente subir de cargo, para Deus agir na nossa vida, nos bastidores ou não, é nós procurarmos o bem dos outros. Lembra quando Jó perdeu tudo? A Bíblia diz que tudo lhe foi dado em dobro pelo próprio Deus. Quando? Quando Jó orou pelos seus amigos. Jó capítulo 42, versículo 10. Qual que é o segundo maior mandamento? Mateus 22, 39. Amar ao próximo como a ti mesmo. Atos capítulo 20, versículo 35. Melhor é dar do que receber. Mateus capítulo 20, versículo 28. Jesus disse: eu, o Filho do Homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não vim para ser servido, mas eu vim para servir. O Evangelho de Cristo não se trata sobre receber. O Evangelho de Cristo se trata mais sobre dar, sobre doar, sobre estar disposto, sobre abrir mão. Esse é o amor de Deus por nós, o amor ágape, amor sacrificial, a ponto de se entregar na cruz por nós. Moisés, o homem que no Antigo Testamento, para mim, foi o que viveu experiências mais poderosas com Deus, tinha esse amor, a ponto que ele diz: Senhor, risca o meu nome do teu livro, ou perdoa esse povo. E aí Deus vai e perdoa o povo. A ponto que Paulo também, para mim, o homem que no Novo Testamento teve mais experiências com Deus, ele diz na sua carta aos Romanos: eu queria ser amaldiçoado por Cristo e ser expulso da sua presença, ser afastado dele, para que os judeus fossem salvos. Então, os homens que mais receberam, tanto no Antigo Testamento como no Novo, demonstram esse amor sacrificial. Esse amor é muito difícil de alcançar, gente. Talvez eu nunca alcance, talvez você nunca alcance, mas nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar pelo bem dos outros, pelo bem do povo. Nós precisamos buscar amar ao próximo como a nós mesmos. Sabe, nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas. Foi isso que Mordecai fez. E por isso ele foi grandemente honrado por Deus. Não queira a honra de Deus sem primeiro honrar os outros. Não queira honra de Deus sem primeiro amar aos outros. 1 Coríntios 13, se eu tiver o dom de língua, se eu falar a língua dos anjos, se eu falar a língua dos homens, se eu tiver todos os mistérios, se eu tiver o dom de profecia, de cura, milagre, maravilha, se eu souber toda a ciência do mundo, tiver todo entendimento, se eu tiver riqueza, se eu tiver posse, se eu tiver nome, se eu tiver tudo o que o homem pode querer, tanto a nível material quanto a nível espiritual, mas não tiver amor, eu não tenho valor nenhum. O que eu tenho não possui valor nenhum. Sem o amor não adianta de nada.
O maior mandamento é amar a Deus, o segundo maior é amar o próximo. A Bíblia diz que no fim só vai restar a fé, a esperança e o amor, mas dos três o maior é o amor. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus gira em torno do amor. Então, se nós não temos amor por Deus acima de todas as coisas, amor pelo próximo como a nós mesmos, e consequente amor por nós mesmos, nós não temos nada. Nós não temos nada. Então, o livro de Esther conta uma grande história de uma mulher e de um homem que foram honrados por Deus, com Deus trabalhando no secreto de forma poderosa. E isso pode acontecer na sua vida. Eu profetizo que é a grandeza de Deus para chegar na sua vida. Jó capítulo 8, versículo 7. O teu primeiro estado parecerá pequeno se comparado com a grandeza do teu último estado. A Bíblia está falando de grandeza. Aqui Mardoqueu diz que foi grande, teve grandeza. Então Deus vai te fazer grande, Deus vai te dar grandeza, mas antes você precisa amar, você precisa orar. Espírito Santo de Deus, batiza-me com amor pelo Senhor acima de todas as coisas, amor pelo próximo. Busque o bem do povo, busque o bem dos outros. Amã buscou o mal, o fim dele foi morte. Mardoqueu buscou o bem, o fim dele foi honra, foi vida. Foram pessoas se convertendo ao Deus de Israel. E aí, que caminho você quer trilhar? O de Amã, que planeja o mal para os outros, ou de Mordecai, que planeja o bem e Deus lhe concede honra e grandeza? A escolha é sua, meu amigo. A escolha é sua. Só existem dois caminhos a trilhar, o de Deus e o do inimigo. Quem fica em cima do muro já está do lado do inimigo. Então decida qual caminho você tem trilhado. Mardoqueu ou Mordecai plantou o bem e por isso ele colheu o bem. Aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. Então você quer ter uma colheita diferente no seu futuro? Comece a mudar de atitude hoje. Comece a viver como homem de Deus, como mulher de Deus, que vive com base na palavra de Deus. E a consequência vai ser honra. Não viva em busca de ser honrado, não viva em busca de ser engrandecido. Viva em busca de honrar a Deus, honrar ao próximo, de exaltar, de louvar aquele que reina e vive para todo sempre, de buscar o bem para aqueles que estão ao seu redor. E aí a consequência vai ser Deus te abençoar. Amém? Mas seja uma bênção por onde você passar, porque melhor é dar do que receber. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero aqui na próxima campanha.